1 Coríntios 11, 17 até o versículo de número 34. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado, haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Até aqui, até o versículo 34, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a porção lida da sua santa e bendita palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, nós podemos afirmar, tristemente afirmar, que os piores pecados que muitas vezes são cometidos são aqueles que são realizados, são aqueles que são cometidos em nome de Deus. Repetindo, os piores pecados são aqueles que são cometidos em nome de Deus, em nome do Senhor. Essa é uma afirmação e de fato é bem impactante, bem chocante. Porém, meus irmãos, meus amigos, é uma verdade. Por não dizer, é uma triste realidade. Um exemplo disso, dessa afirmação, é a Inquisição que ocorreu no período da Idade Média, onde, em nome de Deus, em nome da verdade, entre aspas, se tirou, se massacrou, se prendeu pessoas, às vezes até de maneira injusta. Daí a nossa afirmação inicial que os piores pecados são aqueles que nós cometemos em nome de Deus. Infelizmente, isso acaba acontecendo conosco. Infelizmente, muitas vezes, sob pretexto de agradarmos a Deus, muitas vezes agimos de forma, muitas vezes nós temos motivações erradas, completamente, totalmente contrárias ao espírito do Evangelho. E aí pecamos e pecamos frontalmente contra o Senhor. Um exemplo disso que nós estamos a falar, um exemplo disso que nós estamos a dizer,
é o que Paulo fala aqui nesse texto que nós acabamos de ler. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 até o versículo de número 34. Aqui nesse trecho, meus irmãos, aqui nesse trecho, meus amigos, Paulo, inspirado por Deus, ele está corrigindo. Sim, ele está corrigindo alguns crentes que faziam parte da igreja em Corinto. E corrigindo acerca de quê? Acerca de comportamentos errados, acerca de atitudes erradas que eles estavam tendo em relação à Santa Ceia do Senhor, em relação ao sacramento da Santa Ceia. Após tratar do uso do véu dentro da igreja, isso Paulo fez entre os versículos 1 até o versículo número 16 do capítulo 11 da carta aos Coríntios. Paulo agora ele vai falar diretamente. Paulo agora ele vai falar especificamente aos irmãos em relação ao comportamento, em relação à atitude erradas, repito que infelizmente eles, pelo menos alguns deles, estavam tendo em relação à Santa Ceia do Senhor. Dessa forma, o objetivo do apóstolo Paulo, dessa forma, o objetivo do servo do Senhor é corrigir aqueles irmãos para que eles pudessem se endireitar e assim eles pudessem, de fato, participar corretamente deste importante sacramento, um dos que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, que é a celebração da Santa Ceia do Senhor. Assim, meus irmãos, assim, meus amigos, nesta oportunidade, olhando aqui para esse texto, olhando aqui para essa passagem, eu queria considerar alguns pontos que são tratados pelo apóstolo Paulo acerca da Santa Ceia do Senhor. Em primeiro lugar, eu queria que nós observássemos o equívoco em relação à ceia do Senhor, o erro em relação à ceia do Senhor. Em segundo lugar, eu queria que nós víssemos a instrução que Paulo faz sobre a Santa Ceia do Senhor. E, por fim, em terceiro e último lugar, eu queria que nós observássemos as implicações da Ceia do Senhor, da Santa Ceia do Senhor. Então, o nosso tema na noite de hoje é o seguinte: participando dignamente da Ceia do Senhor. Participando dignamente da Ceia do Senhor. Então, vamos considerar aqui esses pontos, vamos considerar aqui essas divisões, olhando para esse texto que nós temos diante de nós e observando tudo aquilo que o Senhor há de nos ensinar nesses próximos minutos que nós aqui estaremos para ouvir a sua palavra. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, eu queria que nós observássemos os equívocos na ceia do Senhor, os erros na ceia do Senhor. Para tanto, eu queria que nós relêssemos o trecho que nós encontramos entre os versículos 17 até o versículo de número 22. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 até o versículo 22, equívocos na ceia do Senhor. Diz o seguinte: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para pior, melhor dizendo, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado, haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Aqui em todo esse trecho, meus irmãos, aqui em toda essa passagem, meus amigos, Paulo, ele fala o erro que estava sendo cometido por alguns irmãos dentro da igreja em Corinto durante as celebrações da Santa Ceia do Senhor.
E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação. Qual era então esse problema? Qual era então esse erro tão crasso no qual alguns irmãos estavam enveredando? A falta de unidade, a falta de comunhão era justamente esse pecado. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, meus amigos, a igreja de Corinto, ela tinha como uma característica bem marcante, por não dizer bem negativamente marcante, as suas divisões, as divisões que existiam naquela igreja, divisões de ordem interna, vamos assim dizer. Por exemplo, quando nós lemos logo a abertura da carta, ou seja, logo o primeiro capítulo, a gente observa o apóstolo Paulo, ele corrigindo os irmãos que, infelizmente, estavam dividindo a igreja em 4 blocos, em 4 partes. Havia, dentro da igreja de Corinto, os irmãos que se agradavam, os irmãos que gostavam do apóstolo Pedro e de seu ministério. Por outro lado, havia também na igreja de Corinto os irmãos que aplaudiam o trabalho do apóstolo Paulo. Havia também os irmãos que simpatizavam com Apolo e havia até mesmo, por pior que fosse, aqueles que diziam ser de Cristo. Então, 4 blocos, 4 divisões, e Paulo já denuncia esse pecado logo na abertura da carta aos Coríntios. Mas não para por aí. Quando a gente chega no capítulo 6 dessa carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele repreende, infelizmente, as disputas judiciais que havia entre alguns irmãos. Ao invés de eles tratarem os seus problemas internamente, usando a igreja como recurso diante dessas dificuldades, eles procuravam os tribunais terrenos, os tribunais humanos, para resolverem as suas dificuldades, trazendo assim vergonha para o Evangelho. Mais um exemplo de divisão. Mas não para por aí. Quando a gente chega no capítulo 8 da carta de Paulo aos Coríntios, a gente vê que Paulo ele procura harmonizar pelo menos 2 grupos que existiam ali naquela igreja. O primeiro grupo, chamados os espirituais, que se achavam melhor do que os demais, mais próximos de Deus, mais consagrados, mais santificados, e desprezavam os demais. Paulo vai e corrige em relação a esse ponto. Mas não para por aí. Também, na carta que Paulo ele escreve aos Coríntios, ele também repreende aqueles que faziam disputas internas em relação a comer ou não carne sacrificada aos ídolos. Isso, na verdade, a gente observa no capítulo 8. Essa disputa entre os espirituais e os não espirituais, a gente vai ver no capítulo 12 e no capítulo 14. Então, quando você observa, a igreja de Corinto, infelizmente, era uma igreja completamente dividida. E aqui, nesse trecho, meus irmãos, e aqui nessa passagem, meus amigos, não é diferente. A gente observa mais um exemplo, a gente observa mais uma comprovação da divisão que existia na igreja corintiana. E aí, conforme nós observamos, infelizmente, esse problema se dava por causa da falta de comunhão. Esse problema estava se dando por falta de unidade que existia entre alguns irmãos, em especial quando eles participavam de uma festa chamada a festa ágape, que era tão comum nos primeiros séculos, que era tão comum na igreja primitiva. Para quem não sabe, essa festa ágape, ou festa do amor, ela era realizada ou antes da celebração da Santa Ceia, ou durante a celebração da Santa Ceia. E conforme nós observamos aqui, nesse trecho que nós acabamos de ler, estava justamente havendo problemas nessa área. Porque dentro dessa comemoração, que era positiva, quando os irmãos eles se juntavam também seus pratos para fazerem as suas alimentações juntas, comunitárias, mas infelizmente estava sendo pervertido na igreja de Corinto. Porque alguns estavam desprezando a outros dentro dessa celebração. Havia falta de consideração, pois os irmãos não estavam esperando uns pelos outros para poderem cear. Estava havendo falta de respeito, estava havendo falta de amor. Por quê? Porque os ricos, principalmente os ricos, comiam a própria comida que levavam e deixavam sem comida os pobres. Enfim, estava havendo grandes dificuldades.
na comunhão, na unidade da igreja. Estava havendo desrespeito, estava havendo reclamação, estava havendo falta de amor. Tudo isso Paulo ele denuncia nesse trecho que nós acabamos de ler. É por isso que, resumindo essa passagem, um certo servo de Deus, ele disse o seguinte, abro aspas para esse autor de comentário bíblico. Ele diz o seguinte: a ceia do Senhor é símbolo de sacrifício, a ceia do Senhor é símbolo de amor, a ceia do Senhor é símbolo de fraternidade. Mas, continua o autor, na igreja de Corinto estava representando egoísmo, estava representando intemperança, estava representando indiferença em relação às necessidades dos outros. Então, esta era a problemática. Esta era a dificuldade que envolvia a ceia do Senhor e que Paulo a denuncia aqui nesse trecho, aqui nessa passagem. Qual era o problema? Qual era a dificuldade? Falta de comunhão, sendo externada pela falta de amor, sendo externada pela desconsideração, sendo externada pela falta de respeito, no simples fato, entre aspas, das pessoas não estarem unidas com o mesmo propósito, num momento tão importante e tão singelo, que era fazer as suas refeições juntas, sendo precedido ou não da Santa Ceia, se realizando entre a Santa Ceia, e por isso, repito, estava havendo dificuldade naquela igreja. Então, aqui nós observamos o erro, aqui nós observamos o problema, aqui nós observamos o equívoco em relação à Santa Ceia, repetindo a falta de comunhão que havia entre alguns que faziam parte da igreja em Corinto. E é justamente esse problema, e é justamente essa dificuldade que motiva o apóstolo Paulo falar tudo aquilo que ele vai falar a partir de agora. Via de regra, quando a gente celebra a Santa Ceia do Senhor, a gente tem por costume de ler apenas a partir do versículo 23. E esquecemos disso que antecede essa passagem, que é o motivo pelo qual Paulo ele trata sobre esse assunto. Então, todas as vezes que nós ouvimos essa passagem, todas as vezes que nós lermos esse trecho, que venha à nossa mente justamente esse ponto. Por que Paulo escreve sobre a Santa Ceia? Por causa da desagregação, por causa da desunião, por causa da falta de comunhão que existia, repito, entre alguns na igreja de Corinto. Então, no primeiro momento, o que é que nós observamos? O equívoco, o erro em relação à Santa Ceia do Senhor. Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos, há um segundo ponto, dentro da sequência que nós temos aqui nessa passagem, que também está relacionado à Santa Ceia do Senhor. Se por um lado havia o problema, se por um lado havia o equívoco da falta de comunhão, por outro lado, ato contínuo, a gente observa, em segundo lugar, o apóstolo Paulo, ele instruindo sobre a Santa Ceia do Senhor. A instrução que Paulo faz sobre a Santa Ceia do Senhor. Vejamos o que ele nos fala entre os versículos 23 até o versículo de número 26. 1 Coríntios 11, 23 até o versículo de número 26. Diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, Paulo, ele explica o significado da Santa Ceia. Aqui, o apóstolo Paulo, repito, ele faz uma explicação do significado da Santa Ceia. É por isso que o trecho, ele começa com a expressão por quê, no sentido de explicação, no sentido de instrução. Então, Paulo, ele vai ensinar,
Na verdade, tudo aquilo que ele já havia recebido do Senhor. Todas essas instruções, todos esses ensinamentos que nós encontramos, do versículo 23 até o versículo 26, foram fruto, melhor dizendo, de revelação direta da parte de Jesus Cristo para o apóstolo Paulo. De certa forma, aqueles irmãos em Corinto, pelo menos alguns deles, já haviam ouvido, já haviam escutado, já haviam sido instruídos nessa verdade. Por quê? Porque Paulo, ele passou aproximadamente 1 ano e meio ali na cidade de Corinto, não só implantando, mas dando os desenvolvimentos iniciais em relação àquela igreja. Então, ele havia celebrado várias vezes. Ele havia celebrado em vários momentos a Santa Ceia. Ele já havia instruído aqueles irmãos em relação a esse fato. Então, ele vem aqui nesse trecho. Então, ele vem aqui nesse exato momento da carta e, de certa forma, repete tudo aquilo que ele já havia ensinado àqueles irmãos. E se nós analisarmos bem, toda essa instrução que o apóstolo Paulo faz aqui, versos 23 até o versículo 26, corresponde aos ensinamentos que nós encontramos sobre a instituição da Santa Ceia nos evangelhos. Quer seja no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 26 até o versículo 30, quer seja no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 22 até o versículo 26, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19 até o versículo 23, que foi uma das partes que nós lemos agora, durante a nossa leitura devocional. Mas aí nós podemos nos perguntar, mas aí nós podemos nos indagar, mas como é que eu posso fundamentar, como é que eu posso conceituar, como é que eu posso definir Santa Ceia, qual o entendimento que eu devo ter sobre o seu significado? Eu separei aqui uma definição simples, direta e que nos ensina bem acerca da realidade da Santa Ceia. Então, um documento de fé muito antigo, mas muito antigo mesmo, ele definiu da seguinte maneira a Santa Ceia do Senhor. Abro aspas. É um ato de culto sob forma de uma refeição na qual os servos de Cristo participam do pão, os servos de Cristo participam do vinho, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, respectivamente. Para quê? Para comemorar sua morte e celebrar o seu novo relacionamento com Deus, o seu novo relacionamento com o Senhor. Então, no sentido mais direto, é isto, meus irmãos. No sentido mais prático, é isto, meus amigos, o que significa a Santa Ceia do Senhor. É um ato no qual nós nos colocamos diante de Deus para cultuá-lo. Enquanto servos dele, servos do Senhor, nós participamos do pão, que simboliza o seu corpo, participamos do vinho, que simboliza o seu sangue, e assim nós comemoramos a morte que Cristo ele fez em nosso lugar, para expiar os nossos pecados, para nos justificar das nossas iniquidades e assim estabelecer um relacionamento que agora nós temos com o Senhor, como povo seu, como povo da sua aliança. A Santa Ceia, meus irmãos, a Santa Ceia, minhas irmãs, representa tudo isso para nós. Isso acontece mensalmente, quando aqui nós nos reunimos para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Não é um momento sem importância, não é um mero ato religioso, mas é um momento no qual nós nos alegramos em Deus. É um momento no qual nós comemoramos o sacrifício que Cristo fez em nosso lugar, simbolizado pelo pão, que traz à nossa memória o seu corpo que foi cravado na cruz, representado pelo seu sangue, pelo vinho, que simboliza o seu sangue, que também foi derramado na cruz do Calvário. E por causa desse sacrifício, hoje eu, você, todos nós, temos comunhão com Deus. E por causa desse sacrifício, eu, você, todos nós, estamos em aliança com o Senhor, com o nosso seguro eterno definido por causa do sacrifício de Cristo. É um privilégio, meus irmãos, é um privilégio, minhas irmãs, participarmos da Santa Ceia do Senhor, porque é nesse instante, porque é neste momento que nós nos alimentamos de Jesus Cristo. Não é que o pão se transforme no corpo de Jesus. Não é que o vinho se transforme no sangue de Jesus. Não, como ensinam alguns. Mas
na medida em que nós comemos do pão, na medida em que nós bebemos do vinho, com os olhos da fé, nos lembrando do sacrifício de Jesus Cristo, quando assim nós o fazemos, nós estamos nos alimentando do próprio Salvador. Nós estamos aprofundando a nossa comunhão com Cristo. Nós estamos nos alimentando da sua graça, da sua misericórdia, tão fundamentais para podermos seguir adiante na nossa vida cristã. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a Santa Ceia é um dos chamados meio de graça. Ou seja, são instrumentos que Deus nos dá, são meios que Deus nos disponibiliza para que, através dos mesmos, a gente possa receber graça, receber misericórdia, receber fortalecimento espiritual e assim podermos seguir adiante na nossa jornada cristã. É por isso que a gente não pode viver a vida cristã sem participar dos sacramentos. O batismo e, de maneira contínua, a Santa Ceia e a Santa Ceia do Senhor. Além disso, de ser esse alimento espiritual que nós temos, a Santa Ceia, meus irmãos, a Santa Ceia, meus amigos, acaba tendo um caráter proclamatório nas nossas vidas. Foi como Paulo falou aqui nesse trecho. Quando assim nós fazemos, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Não é à toa que Lutero, grande reformador, ele dizia que a Santa Ceia é um tipo de pregação visível. Nós temos a pregação que ela é audível aos nossos ouvidos, existe uma pregação visível. E quando é que isso acontece? Quando nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. É o momento de nós notificarmos a tudo e a todos que sem o sacrifício de Cristo, sem o derramamento do seu sangue, sem o sofrimento que Ele fez por nós na cruz, não há esperança de salvação. E todas as vezes que nós nos reunimos, todas as vezes que nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, nós estamos proclamando o Santo Evangelho de Jesus Cristo. Então, é importante para nós, porque mantemos comunhão com o Senhor. É importante também para o descrente, porque ele acaba escutando acerca do Evangelho. Sem desmarcar esse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 11, volte um pouco a sua Bíblia para o capítulo anterior. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Só para que vocês possam perceber essa questão tão importante que envolve a Santa Ceia do Senhor, simbolizando a nossa comunhão com Cristo. Olha só, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Paulo também disse: porventura, o caso da bênção, referindo-se ao caso da Santa Ceia, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? Segue Paulo: o pão que partimos, ou seja, o pão da Santa Ceia, não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, quando você come do pão, quando você bebe do vinho, você está comendo e bebendo de Jesus Cristo, espiritualmente, pelos olhos da fé, pelos olhos da sua esperança no Senhor. E aí você vai mantendo comunhão com o Mestre, fundamental para que a gente possa seguir adiante na nossa carreira cristã. Então, aqui nesse segundo momento, Paulo ele instrui sobre o quê? Sobre o significado da Santa Ceia do Senhor, como uma forma de nós nos recordarmos do sacrifício de Cristo, como uma alimentação espiritual para fortalecimento da nossa fé e também como um momento no qual nós proclamamos o Evangelho de Cristo aos perdidos. Em síntese, é isso que significa a Santa Ceia do Senhor. Então veja, no primeiro momento, o que foi que nós vimos? O erro dos irmãos na cidade de Corinto em relação à Santa Ceia. No segundo momento, o que foi que nós acabamos de ver? A instrução que Paulo faz visando a correção deste erro, instrução relacionada à Santa Ceia do Senhor. E, em terceiro e último lugar, o que é que nós encontramos aqui nesse trecho? O que é que nós encontramos aqui nessa passagem? As implicações da ceia do Senhor. As implicações da ceia do Senhor. Veja o que nós encontramos entre os versos 27 até o versículo de número 34. 1 Coríntios 11, 27 até o versículo de número 34. Diz o seguinte: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente,
será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim não vos reunides para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Aqui nesse trecho, meus irmãos, aqui nesse trecho, meus amigos, Paulo, ele destaca algumas atitudes que nós devemos ter quando nós nos reunimos para participar da Santa Ceia do Senhor. Veja que essas atitudes que devem ser consideradas por nós, elas são um resultado natural da instrução que Paulo acabara de fazer quanto à Santa Ceia do Senhor. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, quais são então essas ações? Quais são então essas atitudes? Quais são então esses procedimentos que nós, enquanto cristãos, devemos ter quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor? Olhando aqui para esse trecho, olhando aqui para essa passagem, você encontra pelo menos 1, 2, 3 comportamentos, 1, 2, 3 atitudes que nós devemos ter em relação à Santa Ceia do Senhor. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, nós devemos ter discernimento ao participarmos da Santa Ceia do Senhor. Em primeiro lugar, nós devemos ter discernimento ao participarmos da Santa Ceia do Senhor. No versículo 27, no versículo 29, Paulo ele diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A palavra indignamente, que Paulo usa aqui, sobretudo no versículo número 27, significa sem equilíbrio, literalmente falando, sem equilíbrio. Por isso, através da instrução do apóstolo Paulo, a gente percebe, irmãos e irmãs, que é proibido, sob pena do juízo de Deus, participarmos da Santa Ceia sem o entendimento, sem o discernimento do que é o corpo de Cristo, ou seja, do que é a Igreja de Cristo composta por pessoas. Estão lembrados? Estão lembradas que o grande problema era esse? Havia falta de comunhão, havia desrespeito, havia desamor de uns irmãos para com outros, então não havia discernimento do que fato era ser igreja. Não havia discernimento do que fato é ser povo de Deus aqui neste mundo, representado por todos os membros que compõem o corpo de Cristo, que somos nós, pessoas salvas, pessoas redimidas pelo Senhor. Então, era justamente este o problema que afetava os coríntios. Infelizmente, aqueles irmãos não estavam se importando uns com os outros. E quando isso acontece, meu irmão, quando isso acontece, minha irmã, a gente perverte completamente o sacramento da Santa Ceia do Senhor. Atente para isso. Isso é importante. Atente para isso. Isso é sério. Quando a gente não se importa uns pelos outros, quando a gente não considera uns aos outros, nós estamos pervertendo o sacramento da Santa Ceia do Senhor. Não dá para nós pensarmos que temos comunhão com Cristo se nós não temos comunhão com o povo de Cristo. Não dá para pensar que nós temos comunhão com Cristo se nós não temos comunhão com aquelas pessoas pelas quais Cristo morreu. Nós devemos ter ideia, nós devemos ter a noção que nós somos um corpo, composto por membros, diferentes, sim, com toda certeza, diferente em termos financeiros, diferente em termos culturais, diferentes em termos de níveis espirituais, porém, se nós somos salvos por Cristo Jesus,
fazemos parte da igreja. E é justamente esse discernimento que nós devemos ter, esse respeito que nós devemos ter, essa consideração que nós devemos ter, esse zelo que nós devemos ter uns pelos outros, para quê? Para que nós possamos participar dignamente da ceia do Senhor. A gente não pode esquecer que a nossa comunhão, ela não só é apenas uma comunhão de ordem vertical, ou seja, a comunhão que nós temos com Deus, com Cristo. A nossa comunhão também, ela se dá em caráter horizontal, a comunhão que nós temos uns com os outros. E essas duas uniões, elas formam uma cruz, que é o símbolo do cristianismo. Então, é esse discernimento para o qual Paulo ele apela, para que os irmãos tivessem esse discernimento, para que assim os irmãos pudessem participar da Santa Ceia sem que trouxesse para si o juízo de Cristo. Porque, infelizmente, era isso que acontecia na igreja de Corinto. As pessoas estavam participando da Santa Ceia desunidas, as pessoas estavam participando da Santa Ceia partidarizadas, nos seus vários grupos, nas suas várias divisões, e aí haviam pessoas que estavam fracas espiritualmente, haviam pessoas que estavam enfermas fisicamente, haviam pessoas que haviam morrido fisicamente, porque não estavam participando da Santa Ceia do Senhor com esse discernimento que é prescrito pela palavra. Santa Ceia, meus irmãos, Santa Ceia, minhas irmãs, é algo sério, é algo seríssimo, no qual nós devemos considerar todas as vezes que a gente se reúne para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Somos um corpo, o corpo de Cristo. Somos uma unidade em Cristo Jesus. E quando a gente não consegue discernir essa unidade e a gente não age em conformidade com essa unidade, nós estamos pervertendo o sacramento da Santa Ceia do Senhor. Voltem mais uma vez às suas Bíblias para o capítulo 10, versículo 17. Veja como é sério essa questão da unidade e como a gente precisa discernir quando a gente se junta para celebrar a Santa Ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Olha só o que fala aqui a palavra. Porque nós, falava Paulo para os irmãos da igreja de Corinto, e olha que havia em Corinto uns irmãos que era, desculpa a expressão, carne de porco, mas Paulo ele se junta a eles e aí não faz distinção, se coloca também no mesmo grupo. Paulo diz, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. E quem é o nosso pão? É Jesus Cristo. Então existe unidade, deve existir unidade. Quando não há esse discernimento para nós compreendermos essa unidade, nós estamos nos tornando culpados, nos juntando aquelas pessoas que prenderam, nos juntando aquelas pessoas que fizeram Cristo morrer, nos juntando aquelas pessoas que fizeram Cristo padecer. É isso que Paulo fala aqui nessa passagem. Tremendo juízo recai sobre as pessoas que não têm um discernimento ao participar da Santa Ceia do Senhor. Então, essa é a primeira atitude que é requerida de mim, é requerida de você, de todos nós. Tomamos a Santa Ceia, participemos da ceia do Senhor, em primeiro lugar, com discernimento. Mas não só isso. Em segundo lugar, participemos da Santa Ceia como fruto de um autoexame, um exame que nós devemos fazer em relação a nós mesmos. Olha só o que diz aí o versículo de número 28. Olha só. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aqui Paulo dá uma ordem. Ele dá uma ordem de caráter contínuo. E qual é essa ordem? A necessidade que nós temos de nos testarmos. A palavra autoexame aqui, ou a palavra examine-se a si mesmo, significa isso. Faça um autoteste. Faça um teste em si mesmo. Examine os motivos que fazem com que você participe da Santa Ceia do Senhor. Examine os atos quando você participa da Santa Ceia do Senhor. Será que você está levando em consideração o valor? Será que você está levando em consideração a extensão da morte sacrificial que Cristo fez em seu lugar? Será que você está considerando na importância desse ato?
como fundamental para a sua redenção, para a sua justificação, para a garantia da sua vida eterna, tudo isso, meus irmãos, deve passar em nossas mentes. Essa é a motivação que deve fazer com que nós nos apresentemos diante do Senhor. Reconhecer com gratidão tudo aquilo que Cristo fez por nós, valorizar com temor tudo aquilo que Cristo fez por nós. Na medida em que a gente se alimenta do pão, na medida que a gente bebe o vinho, que essas verdades elas venham ser refrescadas na nossa memória. E aí fica muito mais fácil de participar da Santa Ceia da maneira que Deus quer, da maneira que Deus ele determina, com os nossos corações purificados, com as nossas motivações amoldadas àquilo que Deus ele requer de nós, através do ensinamento da sua palavra. Então, é como Paulo nos ensina, que nós devemos nos examinar a nós mesmos, sob o parâmetro das Escrituras, acerca da nossa condição de vida, acerca da nossa condição espiritual, acerca da nossa vida com Deus, e assim podermos participar do pão e assim podermos participar do vinho. Mas muitas vezes, diante disso, a gente fica a se perguntar, mas quando eu faço esse autoexame, eu percebo que não estou de acordo com a vontade de Deus, então eu prefiro me afastar da mesa do Senhor. Não, muito pelo contrário. A mesa é uma mesa de comunhão, muito pelo contrário. A mesa é uma mesa de reconciliação. E ao fazer esse autoexame e perceber que há faltas em você, o que é que você deve fazer? Se eximir da mesa? Não, muito pelo contrário. Confessar o seu pecado, colocar a sua vida diante de Deus, clamar por graça, clamar por misericórdia e participar da Santa Ceia para que você possa se fortalecer espiritualmente. Foi aquilo que a gente falou no segundo ponto da nossa mensagem. Ao participarmos pela fé do pão, do vinho, nós estamos nos apropriando de Jesus Cristo. E a gente precisa de Jesus Cristo para vencer as tentações. A gente precisa de Jesus Cristo para vencer o pecado que nos assedia. A gente precisa de Jesus Cristo para fortalecimento espiritual das nossas vidas. A gente precisa de Jesus Cristo para vencer a frieza espiritual do nosso viver. Então, não é se afastando da Santa Ceia que você vai conseguir essas coisas. Não, muito pelo contrário. Mas sim se aproximando da Santa Ceia e clamando por graça e clamando por misericórdia. Então, veja, em primeiro lugar, para podermos participar da Santa Ceia, precisamos de discernimento. Em segundo lugar, para podermos participar da Santa Ceia, precisamos realizar um autoexame. Em segundo lugar. E em terceiro lugar, para podermos participar da Santa Ceia, o que é que nós precisamos? Precisamos de respeito. Ter respeito pelos nossos irmãos. Olha só o que nós temos no versículo número 33, uma palavra dura do apóstolo Paulo. O que eu gosto de Paulo é que Paulo não era politicamente correto. Ele descia a lenha quando tinha que descer, mas era para o bem dos irmãos. Ele falou o seguinte, versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Então aqui Paulo, ele dá essa ordem. Esperem pelos outros irmãos. Não se precipitem. Vivam em comunhão. Respeitem uns aos outros. O fato dos ricos serem ricos, compartilhem a sua comida. O fato de chegar um antes do outro, espere pelo outro. Mas que haja essa unidade, que haja essa união, que haja essa comunhão, não só na festa ágape, mas também na própria ceia do Senhor. Paulo aqui ele faz um apelo para que as divisões pudessem cessar dentro da igreja de Corinto. Essa é a finalidade dele dar essa ordem, para que os irmãos esperassem uns pelos outros, para que eles pudessem evidenciar a unidade, para que eles pudessem evidenciar a união, para que eles pudessem evidenciar o amor que nós devemos ter uns pelos outros. E é esse sentimento também que nós devemos ter quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor. Irmãos, fazemos parte de uma igreja. Irmãos, nós somos membros de uma igreja. Existe uma ligação espiritual em relação às nossas vidas, porque existe o sangue de Cristo que nos liga uns aos outros. Apesar de nós vivermos dentro das nossas diferenças, dentro das nossas distinções, sejam diferenças, como eu falei, financeiras, culturais, de educação, mas existe a ligação que Cristo faz de todos nós. Então, é esse respeito, então é essa consideração que nós devemos ter uns pelos outros dentro do ambiente eclesiástico no qual nós vivemos. Infelizmente hoje,
A gente está vivendo um período de muito individualismo, cada um por si e Deus por todos. Infelizmente, a gente está vivendo hoje um período de muita independência. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem. Se você é de Cristo, se você faz parte da igreja, se você no batismo proclamou a sua fé e assumiu um compromisso de ser fiel a Cristo e à sua igreja, sim, você tem contas a dar à sua igreja. Todos nós, a começar da liderança até os demais membros. E é esse respeito que nós devemos ter, é esse respeito que a gente deve preservar, é por esse respeito que a gente deve batalhar para que assim, de maneira digna, você, todos nós, possamos participar da Santa Ceia do Senhor, participando com discernimento, participando com autoavaliação, participando com respeito, conforme nos ensina aqui o apóstolo Paulo nesta passagem. Então hoje, meus irmãos, meus amigos, o que foi que nós vimos? Nós vimos 3 verdades relacionadas à Santa Ceia do Senhor. Os equívocos na Santa Ceia do Senhor, a instrução sobre a Santa Ceia do Senhor e as implicações da Santa Ceia do Senhor. Eu queria fechar com 2 lições bem práticas, bem rápidas, bem diretas. A primeira delas para nós, meus irmãos. A primeira delas para nós, minhas irmãs. Meus irmãos, minhas irmãs, consideremos seriamente a necessidade de nós desenvolvermos uma comunhão profunda, uma comunhão sincera com os nossos irmãos. Consideremos na necessidade de desenvolvermos uma comunhão profunda e uma comunhão sincera com os nossos irmãos. Isso não é algo irrelevante. Isso não é algo sem importância, não. Muito pelo contrário. É disto que vai fazer, ou é isto que vai fazer, melhor dizendo, que a gente participe da ceia do Senhor com dignidade, que a gente participe da ceia do Senhor para nosso crescimento espiritual, para que a gente possa se livrar dos juízos divinos por participar de maneira hipócrita da Santa Ceia do Senhor, de forma pecaminosa da Santa Ceia do Senhor. Então que nós possamos lutar, que nós possamos batalhar por essa comunhão tão difícil em nossos dias. É difícil, mas não é impossível. Estão lembrados do canto que nós entoamos agora há pouco, Alto Preço? Ele coloca sobre nós, se você analisar bem direitinho a música, você vai perceber isso. Ele coloca sobre nós uma imensa responsabilidade. Porque muitas vezes a gente canta, mas a gente não considera as implicações do nosso louvor. E muitas vezes a gente faz isso e acaba caindo em juízo, porque muitas vezes cantamos, mas não expressamos em nossas vidas através de nossas atitudes. Então, considere a necessidade que você tem de desenvolver uma comunhão mais profunda, uma comunhão mais verdadeira, uma comunhão mais sincera. Somos pecadores? Somos. Falhos, com toda certeza. Erramos em nossos relacionamentos? Não resta a menor dúvida. Mas, meu irmão, minha irmã, nós somos membros do corpo de Jesus Cristo. Quer queira, quer não, nós estaremos eternamente juntos, uns com os outros, na glória do Senhor. É claro que lá, dentro de uma condição perfeita, então que nós aprendamos agora, hoje, a desenvolver essa comunhão e assim a gente possa aperfeiçoá-la para que quando nós chegarmos na eternidade, ela venha a ser consumada com a perfeição de Cristo em nossas vidas. Em segundo lugar, meu amigo, em segundo lugar, minha amiga, considere a necessidade que você tem de fazer parte do corpo de Cristo e fazer parte da igreja de Cristo aqui na terra, de poder viver em união, de poder experimentar essa unidade na condição de membro do corpo de Cristo aqui nesse mundo. E aí você pode perguntar, mas para que isso possa se dar na minha vida, o que é que eu devo fazer? Como eu devo agir? Só existe um caminho: arrependimento. Só existe um caminho: reconhecimento. Arrependimento dos seus pecados, reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo, para que você possa publicizar a sua fé através do batismo e, em fazendo isto, você possa se tornar membro, não só visível, mas membro espiritual do corpo de Cristo, para viver em comunhão, para viver em unidade e para poder experimentar todos os benefícios que essa condição lhe proporciona por causa da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, simbolizado
pela Santa Ceia. Sacrifício que envolve o pão, sacrifício que envolve o vinho, o corpo e o sangue de Jesus. Então, meu amigo, então minha amiga, faça isso. Clame a Deus, sim, clame a Deus, para que Ele possa pôr no seu coração, para que Ele possa colocar na sua alma esse desejo de você se voltar para Deus em contrição, em arrependimento e em reconhecimento que só em Jesus Cristo você tem salvação para a sua alma, uma salvação certa, segura, concreta, porque ela foi adquirida com preço de sangue lá no Calvário. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus Ele nos abençoe, que Deus Ele aplique a sua palavra em nossos corações e que possamos ter outros olhos, que possamos ter outro sentimento, que possamos ter outras atitudes ao participarmos da Santa Ceia, como assim faremos daqui a alguns instantes. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações, em nossas mentes, em o nome de Jesus. Amém.